Capítulo 4 do Evangelho de João. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 24. Estamos também encerrando hoje a série de mensagens sobre o caráter e a espiritualidade de Jesus como modelo para a igreja. Não podia ser diferente, já que a igreja é de Jesus, já que nós somos de Jesus. O que nós precisamos é aprender de Jesus e viver aquilo que aprendemos de Jesus. É certo que nós temos as nossas leituras bíblicas diárias e devocionais, nós fazemos as nossas orações diárias e devocionais, nós cumprimos com as nossas obrigações, com a nossa responsabilidade com a igreja, mas nós precisamos constantemente estar lembrando do que Jesus nos ensinou. Isso é tão verdade que quando o apóstolo Paulo, ou mesmo o Senhor Jesus, fala a respeito da ceia, os dois, claro que Paulo fala ecoando a palavra de Jesus, né? Os dois sempre dizem o seguinte: façam isso lembrando de mim, façam isso em memória de mim. Então, o Evangelho, o Senhor Jesus e os apóstolos sempre nos orientam a estar voltando às Escrituras, voltando às práticas de Jesus, voltando às palavras de Jesus, para que isso, de certa forma, possa crescer na gente e a gente, de fato, se torne discípulo de Jesus, se torne seguidor de Jesus, se torne exemplo para a humanidade da vida cristã. Então, nós estamos encerrando hoje uma série de mensagens sobre o caráter e a espiritualidade de Jesus, e hoje nós vamos falar para os irmãos sobre o que Jesus ensinou a respeito da adoração. O que Jesus ensinou a respeito da adoração. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 24, é uma passagem muito conhecida nossa, é uma conversa de Jesus com a mulher samaritana. Na minha tradução está assim: quando, pois, o Senhor soube que os fariseus ouviram dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. E chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era cerca da hora sexta, meio-dia. Então veio uma samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: dá-me um pouco de água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva, ou água que flui constantemente. Versículo 11. E a mulher lhe disse: Senhor, tu não tens com que tirar a água e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirá-la. Então Jesus lhe disse: vai, chama teu marido e volta para cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus afirmou: foste sincera dizendo, não tenho marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido.
Isso disseste com verdade. E a mulher lhe disse: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus lhe disse: mulher, crê em mim, a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem no Espírito e em verdade. Oremos. Deus, a Tua palavra foi lida, e como Igreja do Senhor Jesus, abençoados pelo Senhor, nós estamos em Tua presença, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações, de uma forma muito especial, nesta manhã, este último domingo do ano de 2020, pelo qual nós somos gratos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. O caráter e a espiritualidade de Jesus como modelo para a igreja. Nós já falamos sobre o caráter de Jesus. Nós já falamos sobre o modelo e a inclinação e a devoção de Jesus pela oração. Nós já falamos sobre algumas coisas muito importantes a respeito de Jesus. Hoje nós estaremos conversando sobre o que Jesus de fato pensa sobre adoração. No mundo em que nós estamos inseridos, onde a ideia de celebração, a ideia de adoração, muitas das vezes está relacionada a questões de crenças particulares e de movimentos religiosos. Nós precisamos, como eu disse, voltar para as Escrituras Sagradas e olhar mais uma vez, e tantas vezes quantas forem necessárias, o que de fato Jesus tem para nos ensinar a respeito da forma como nós devemos nos relacionar com Ele e da forma como nós devemos adorar a Deus, uma vez que, biblicamente, a adoração transcende a liturgia, transcende o momento de culto. Para iniciar a nossa conversa, nós gostaríamos de fazer duas perguntas que vão servir de introdução à nossa conversa com os irmãos. Primeira pergunta: qual é o papel da Igreja de Cristo? São Gonçalo é um dos municípios com maior quantidade de igrejas por metro quadrado. Graças a Deus por isso. Mas qual é o papel da Igreja de Cristo? O papel da Igreja de Cristo é promover ação social. O papel da Igreja de Cristo é promover passeios, retiros, festas. Não. Ainda que isso caiba na igreja, ainda que isso seja bom para a igreja, ainda que a igreja realmente tenha um papel social e socializador, como resultado da instituição física, como resultado da igreja local, como resultado da congregação, da fraternidade. Isso é bom, isso acontece, mas esse não é o papel principal da igreja. Esse não é o papel principal da igreja. Se nós olharmos lá para o Mateus, nós vamos descobrir que o papel principal da igreja é ensinar a verdade que liberta o homem do pecado. Esse é o papel da igreja. Está lá em Mateus 28, lá na grande comissão, lá na orientação de Jesus a respeito do desenvolvimento, desempenho discipular da igreja. Pregar e ensinar a verdade que liberta. Tudo mais gira em torno desse objetivo principal. Porque uma vez libertos, estamos alegres, e aí nós podemos celebrar, podemos passear, podemos festejar. Amém por isso, glória a Deus por isso. Mas isso tem que ser resultado da libertação do homem, do poder e da escravidão do pecado.
E qual seria a segunda pergunta, então? Já que o papel da igreja é ensinar a verdade que liberta, a segunda pergunta é: como, então, vamos ensinar essa verdade? Como ensinar essa verdade? E a resposta que a gente tem para os irmãos, que é a resposta que está na Bíblia Sagrada, é através de instrumentos pedagógicos de crescimento. E aí nós temos vários. Nós temos a escola bíblica dominical, nós temos os estudos bíblicos, nós temos as reuniões, não? Dos departamentos, quando a turma se reúne para conversar sobre determinados assuntos à luz da Escritura Sagrada. Nós temos muitos, mas há um especial que eu queria destacar. Um que acontece nesse texto aqui, e que é interessante perceber que é um dos menos aceitos nos grupos sociais, inclusive na igreja. E é um instrumento poderoso de edificação, é um instrumento pedagógico poderoso de edificação. Nós temos muitos, como eu disse, mas eu queria destacar o confronto. O confronto. Confronto de ideias, o confronto de crença. O confronto é um excelente instrumento de crescimento. Muitos talvez não saibam disso. Especialistas na área de educação são unânimes em dizer, na área de gestão, são unânimes em afirmar que o confronto inteligente, educado, sábio, é, sem sombra de dúvida, uma das melhores ferramentas, um dos melhores instrumentos de crescimento. Mas, meus queridos, algumas pessoas têm muita dificuldade de serem confrontadas, principalmente com relação às suas crenças religiosas, às suas convicções pessoais. Tem muita dificuldade. Talvez tenham dificuldade por vergonha de serem confrontadas, talvez tenham dificuldade por medo de serem confrontadas e descobrir que aquilo que elas acreditam ou pensam está errado, não é bem dessa forma. Talvez até mesmo tenham dificuldade de serem confrontadas por uma arrogância espiritual, por uma arrogância de fé. Mas essas pessoas não têm a menor noção de como elas estão perdendo uma excelente oportunidade de crescer, e crescer em todas as áreas das suas vidas, na moral, na dimensão intelectual, na dimensão relacional, na dimensão espiritual, por exemplo. Infelizmente, muitas pessoas não crescem porque criam uma barreira de defesa contra o confronto. Se você olhar do Gênesis ao Apocalipse, você vai ver que o instrumento mais utilizado por Deus, e aí eu incluo Jesus, com o seu povo, foi o confronto. O profeta chega a dizer uma vez que Deus chama o povo e diz assim: venham, vamos arrazoar, vamos colocar as nossas razões, vocês colocam a de vocês e eu coloco a minha, vamos discutir os nossos pontos de vista, vamos confrontar as nossas crenças, as nossas convicções, as nossas percepções. O próprio Deus chama o povo e diz: vinde e arrazoemos, tragam as suas razões e vamos conversar. E você vê do Gênesis ao Apocalipse: Adão, quem disse para você que você deveria comer? Caim, cadê seu irmão? E aí você vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, e chega em Jesus, e Jesus teve embates de confronto muito sérios com os religiosos da sua época. Se você lembrar do texto que nós acabamos de ler, logo no primeiro versículo do capítulo 4 já é apresentado um grupo religioso. Um grupo religioso com o qual Jesus tinha embates muito interessantes, muito interessantes.
Às vezes, irmãos, nós questionamos as pessoas, às vezes nós confrontamos as pessoas, e as pessoas ficam chateadas, ficam magoadas, ficam aborrecidas. Em alguns casos, elas chegam a dizer o seguinte: mas isso não está correto, isso não é justo, isso não é respeitoso. Uma vez eu conversava sobre isso com um grupo de irmãos, e a gente justamente falava sobre essas modalidades de crença que existem por aí, e sobre a facilidade que nós temos de acreditar em qualquer coisa que cai no nosso colo como sendo a mais pura expressão da verdade e da vontade de Deus. E aí uma pessoa me disse: mas o senhor tem que respeitar a crença das pessoas. Eu falei: você está absolutamente perfeito, você está correto, eu realmente preciso. Mas eu queria que você me respondesse uma coisa: o que é mais cruel? O que de fato é desrespeitoso? Confrontar um fiel nas suas crenças equivocadas ou deixá-lo crer de forma errada na verdade do Evangelho? O que é mais cruel? Deixar o irmão acreditando numa fantasia religiosa ou confrontá-lo para que ele possa encontrar a verdade de fato e se libertar e viver alegremente? Muitas pessoas hoje têm tido problemas sérios na sua vida justamente porque estão acreditando de forma equivocada na verdade do Evangelho e não admitem, não aceitam ser confrontadas. E aí você olha para a vida da pessoa e você não vê nenhum elemento indicativo de melhora. Mas ela continua acreditando, ela continua professando aquela crença, ela continua insistindo, ela continua afirmando, mas você não percebe nenhuma melhora significativa na vida da pessoa. Então, o que é mais cruel? O que de fato é desrespeitoso? Saber que o irmão está equivocado na sua crença e confrontá-lo, ou deixá-lo acreditar em qualquer coisa da forma que ele acredita? Eu penso que a segunda questão seria realmente uma expressão de falta de respeito. Se eu conheço a verdade e sei que meu irmão, minha irmã está equivocada naquela crença e eu deixo para lá, porque o confronto vai gerar uma série de questões. O que Jesus fez com essa mulher foi exatamente isso. Ele confrontou essa mulher com relação às suas crenças. Se você continuar depois lendo todo o texto, você vai ver que aquele confronto, aquela discussão, aquele embate, aquelas afirmações de Jesus com relação à crença equivocada daquela mulher a respeito da oração, geraram libertação para ela. Geraram libertação. E a libertação foi tão poderosa, tão eficaz, e ela foi correndo à sua cidade, comunicou o que tinha acontecido, aquele povo veio até Jesus, pediu para ficar lá, fica com a gente, e aí o Evangelho foi pregado e as pessoas foram salvas. Elas foram salvas. O que Jesus fez foi exatamente confrontar aquela mulher. Nós não precisamos entrar no detalhe da discussão, o motivo pelos quais os samaritanos não se comunicavam com os judeus. Apenas uma informação, por questão religiosa, pura e simplesmente, por questão religiosa. Eles eram inimigos por questão religiosa. Mas Jesus confronta. Jesus chega a dizer o seguinte para ela: vocês não sabem no que vocês estão acreditando. Vocês não sabem no que vocês estão acreditando. E isso gerou libertação. Então, confronto, irmãos, é alguma coisa que precisa ser bem administrada nas nossas relações, porque ele gera crescimento, principalmente com relação às crenças religiosas, às convicções espirituais. Pois bem, e por que precisamos fazer isso? Nós vivemos um tempo, irmãos, nós vivemos um cristianismo com muita espiritualidade,
mas pouca adoração. Muita espiritualidade, muitas formas diferentes de pensar a espiritualidade e pouca adoração genuína, pouca adoração saudável, pouca adoração bíblica, mas muitas formas de espiritualidade. Das muitas formas de espiritualidade, eu destaquei duas para mostrar para os irmãos. Apenas duas. Existem outras. A primeira forma de espiritualidade que a gente encontra é o que a gente está chamando de espiritualidade da forma. Espiritualidade da forma. Essa espiritualidade está muito preocupada com a maneira do crente se vestir, com a maneira do crente falar, com a maneira do crente ministrar louvor, adoração, ambiência e uma série de coisas. Alguém me disse uma vez uma coisa muito interessante que eu fiquei pensando: pastor, como crente nós não podemos marcar a nossa pele. Isso é profanar o templo do Espírito Santo. Eu fiquei pensando. Entrei dia, entrei semana, entrei mês. Pensei. Falei, espera um pouquinho. A Bíblia diz: se alguém destruir o templo do Espírito Santo que sois vós, Deus o destruirá. Bom, ninguém destruiu a minha vida, ninguém destruiu eu que sou o templo do Espírito Santo. Mas eu posso me destruir, não posso? Eu posso me destruir. E eu fiquei pensando, mas o cuidado com o templo do Espírito Santo, que é o corpo, se resume a uma marca? Aí o indivíduo não se alimenta bem, não faz atividade física, não faz exames de saúde regulares, não dorme bem, não cuida da sua saúde emocional, nem da sua saúde física, e chama isso de santidade? Obeso, cheio de problemas, e chama isso de santidade? Destruindo o templo do Espírito. Chama para evangelizar, não tem condição de subir um morrinho. Passa mal, cansa. Santidade é cuidar do corpo também, da saúde, cuidar do templo do Espírito Santo. E às vezes a gente está tão preocupado com uma marca e esquece todo o resto. Todo o resto. Aquilo que de fato a gente precisa preservar, que é a saúde física, emocional e espiritual, como templo do Espírito Santo, a gente não cuida, mas a gente está preocupado com a roupa, a gente está preocupado com a maneira de falar, a gente está preocupado com as formas específicas de ministrar a música na igreja, mas a vida não é uma vida de adoração. Isso é a espiritualidade da forma. Uma segunda e última espiritualidade é aquela que a gente chama de espiritualidade templária. Essa espiritualidade é muito interessante, ela só acontece dentro do templo. Dentro do templo, a pessoa é absolutamente cristão. Ela é cristão, fiel, santa, apenas dentro do templo. Ela tem postura de cristão, apenas dentro do templo. E aí não sobe no púlpito, porque o púlpito é muito santo, né? Não mexe nas coisas, porque as coisas são sagradas, só o ministro de louvor pode mexer nos instrumentos, só o pastor pode pregar. Essa espiritualidade, ela gera uma adoração formal e sem vida, porque quando a pessoa sai do templo, acabou a espiritualidade. Acabou a espiritualidade, não tem mais. Nós temos muitas espiritualidades, mas poucas adorações genuínas. Poucas adorações legítimas, poucas adorações bíblicas. E aí, o que nos resta então é perguntar para Jesus: o que o Senhor pensa a respeito de espiritualidade, Senhor? O que o Senhor pensa a respeito de espiritualidade? O que o Senhor tem para nos ensinar então, de verdade, de fato, a respeito da espiritualidade, a partir da conversa que o Senhor teve com a mulher samaritana? Pois bem, existem 3 questões muito interessantes aqui
que são questões de espiritualidade, de adoração, ensinada por Jesus. Jesus era uma pessoa que sabia adorar. Ele não apenas sabia adorar, mas ele sabia quais eram as características da verdadeira adoração a Deus. Primeira característica, a gente abstrai do texto. Primeira, a adoração de Jesus estava centrada no conhecimento que ele tinha de Deus. Lembra, mulher, você não sabe o que está falando. Se você conhecesse o dom de Deus, a coisa seria diferente. Nós sabemos, eu sei, mas você não sabe. Senão você quem me pediria água. Você quem me pediria. Então, a primeira característica de adoração na pessoa de Jesus, e que deve ser também na nossa vida, é a adoração de Jesus estava centrada no conhecimento que ele tinha a respeito de Deus. E Deus para Jesus era alguém que não podia ser adorado pela forma, ou exclusivamente no templo. Para Jesus, irmãos, Deus é alguém que precisava ser adorado com a vida. Com a vida. As atitudes, as emoções, os pensamentos, a forma de se relacionar com o semelhante, ou seja, a existência do fiel, a existência do cristão, tem que ser uma existência adoradora. Adoradora. Não existe adoração legítima se ela não for centrada no conhecimento de Deus e na obediência à palavra de Deus. Qualquer adoração que não passa pelo conhecimento de Deus e pelo conhecimento e pela obediência, da palavra de Deus, não é uma adoração bíblica. É apenas um show gospel. É apenas uma formalidade. É apenas um cumprimento litúrgico de agenda. A adoração, segundo o conceito de Jesus, é uma adoração da existência. Na vida do fiel, na vida do cristão, 24 horas por dia, a vida do cristão é uma vida de adoração. Mas também, para Jesus, a adoração está centrada na verdade. Na verdade. Deixa eu te falar uma coisa muito séria a respeito disso. A verdade é definida por ser toda a informação a respeito de Deus que é contrária à mentira. Ou seja, tudo aquilo que alguém fala a respeito de Deus que não corresponde à realidade de Deus, que não corresponde à realidade divina, é mentira. É mentira. E tem implicação nas adorações. Muitos de nós, irmãos, estamos acreditando num Deus que foi construído pela religião. Muitos de nós estamos acreditando num Deus que foi construído pela experiência, pelas emoções, pelos sentimentos. E isso vai gerar uma forma de adorar que não é verdadeira, porque o conhecimento de Deus, que é produto das emoções, é uma mentira. Deus não pode ser para mim ou para você aquilo que eu sinto a respeito dele, aquilo que eu acho a respeito dele. Deus não é produto da minha crença, Deus não é produto da minha opinião, Deus não é produto daquilo que eu acho, daquilo que eu entendo. Deus é Deus. E Ele está fora de mim, Ele não está na minha cabeça. Qualquer coisa que resulte de questões pessoais não corresponde a Deus, e aí não é verdade. Não sendo verdade, é mentira. É mentira. A mentira a respeito de Deus gera uma adoração mentirosa, ou seja, uma adoração que não promove libertação, irmãos. Ao contrário da verdade que liberta, a mentira aprisiona, a mentira escraviza. A mentira mata. E a mentira tem por pai outro ser que não é Deus,
que nós conhecemos muito bem. Então, para Jesus, a adoração estava centrada no conhecimento de Deus, estava centrada na verdade, e por fim, para Jesus, a partir da conversa que ele tem com a mulher samaritana, a adoração estava centrada na espiritualidade. Deixa-me te falar uma coisa importante com relação a isso. Para Jesus, a vida do cristão deve ser uma vida 100% espiritual. 100% espiritual. Tudo o que o cristão espiritual faz é espiritualidade. Mas Jesus entendia que espiritualidade não é liturgia, não é formalidade, não é aparência, não é ênfase religiosa. Para Jesus, a espiritualidade verdadeira, que gera a adoração verdadeira, possui características muito importantes, irmãos, muito importantes e muito necessárias. Se não, vejamos. Para Jesus, a espiritualidade está no trato do semelhante, no respeito, na paciência, na educação, no carinho, na gentileza, no amor e coisas positivas semelhantes a estas. Para Jesus, a espiritualidade também está no pensamento, pensamentos puros a respeito de si mesmo e do próximo. Jesus condena qualquer opção ou possibilidade de pensamento mau contra o próximo, seja meu irmão ou não. Seja meu irmão ou não. Jesus está muito preocupado com a espiritualidade da mente, né? Com aquilo que está no coração, que está ruminando na cabeça. Para Jesus também a espiritualidade está na linguagem, linguagem santificada, respeitosa. Algumas pessoas têm um prazer tremendo em usar expressões profanas, expressões terríveis, palavrões, calúnias, difamações, usar a língua para expressar o mal. Jesus está preocupado com isso também, a espiritualidade da linguagem. E, por fim, Jesus está preocupado com a espiritualidade do comportamento irrepreensível. Não é perfeição, irmãos, não é perfeição. A perfeição é um processo, nós estamos caminhando para a perfeição. O que agora precisa acontecer com cada um de nós é termos comportamentos irrepreensíveis, porque todo comportamento repreensível precisa ser confrontado à luz da Escritura Sagrada. Comportamento exemplar, comportamento digno de pessoa santa. Quando Jesus pensa isso, ele pensa numa espiritualidade no trato, uma espiritualidade no pensamento, na linguagem, no comportamento. Ele diz: quem possui essas características, quem adora centrado no conhecimento de Deus, quem adora centrado na verdade, quem adora centrado na espiritualidade, produz adoração genuína, produz adoração verdadeira. E essa adoração não está restrita a um momento de louvor, um momento de celebração. Como eu disse, é uma adoração da existência, da vida do cristão, cotidianamente. Tudo o que o cristão faz está centrado no conhecimento de Deus, na verdade e na espiritualidade. Adora a Deus, louva a Deus, glorifica a Deus. Essa deve ser a nossa preocupação. Essa deve ser a nossa forma de adoração. Eu concluo a minha palavra dizendo o seguinte: Jesus sabia adorar. Ele sabia adorar. E a sua adoração estava centrada em seu caráter, em sua espiritualidade. Sendo assim, meus irmãos, não pode ser diferente. Não pode ser diferente. A adoração do cristão também
deve ser centrada nos exemplos de moralidade e espiritualidade de Jesus. Caso contrário, não teremos uma verdadeira adoração. Se você quer adorar Jesus, se você quer adorar a Deus, siga os exemplos de Jesus. Siga os exemplos de moralidade e de espiritualidade de Jesus. Aí, de fato, a sua vida será uma vida de adoração, de glorificação a Deus. E isso vai resultar em bênçãos abundantes sobre a sua vida. Amém? Vamos celebrar a Deus? Vamos adorar o Senhor com uma música? Depois nós estaremos encerrando esse tempo, iniciando o processo de estudo bíblico através da Escola Bíblica Dominical, classe única, presencial para aqueles irmãos que puderem e online também.